Nós fazemos trabalhos em organizações, ajudando nas relações de trabalho, as pessoas a se relacionarem melhor, a interagirem melhor nas suas relações de trabalho. Nós temos cursos também para pais e mães, de como trazer o diálogo para a relação com os filhos. Nós fazemos trabalhos em escolas também, capacitando professores em trazer essa cultura do diálogo na relação com os alunos também. Então, o foco, assim, a palavra central do trabalho é diálogo, tá? E a Andrea Castelli, né? Sobrenome dela. A Andrea Castelli pesquisou na internet, achou meu nome e me chamou para fazer um trabalho aqui hoje, que ela queria fazer o Dia da Empatia, né? E eu sei que é um momento que vocês estão vivenciando na empresa importante de incentivo a esse tipo de atitude, de uma atitude empática com os pacientes, entre si, né? E nas relações de trabalho, e que isso faz, eu acho que isso faz parte do DNA da Procare, né? Uma empresa que trabalha com cuidado ao ser humano, então isso faz parte da cultura da empresa, pelo menos é uma coisa que ou faz parte ou deveria fazer parte, né? Que faz parte da proposta de trabalho, que é o cuidado ao outro. Então eu achei bem pertinente essa proposta dela de trazer uma palestra a respeito de empatia. E esse tema da empatia, ele é o cerne do meu trabalho, né? Eu trabalho com um tema que eu não sei se todos já ouviram falar, que é a comunicação não violenta. É a comunicação empática, é um outro nome para a mesma coisa. É como a gente estabelecer uma comunicação com as outras pessoas e com a gente mesmo também, no nível intrapessoal e no nível interpessoal, uma comunicação empática, uma comunicação compassiva, que tenha a compaixão como algo presente na nossa postura interna, na nossa relação com as outras pessoas. Então, isso é a essência do meu trabalho, é trazer isso para as pessoas, em vários contextos. Então, eu preparei essa palestra, é uma palestra, não é só eu falando e vocês ouvindo, a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Para trazer esse tema da empatia para vocês. Agora, é a gente falar sobre o porquê, por que a empatia é importante, não só para o trabalho da gente, mas para a vida da gente. E a gente falar o que é. Eu acho que todo mundo sabe, em alguma medida, o que é empatia. Se eu fosse perguntar para vocês, cada um tem uma definição. Com certeza não é um tema novo para vocês. Mas a gente vai entender um pouco mais. Eu vou trazer alguns elementos para ampliar um pouco mais a noção do que é isso na vida da gente, na prática. E como desenvolver a empatia, tá? Isso é uma coisa, até que eu tomo um cuidado, porque eu tenho falado bastante disso nas palestras que eu dou, né? Da gente ouvir as pessoas, se importar e estar presente, sem ficar pensando o que eu preciso fazer, o que eu preciso resolver. Só que também é meio delicado eu fazer isso. Eu às vezes eu acho que eu tenho que tomar um cuidado, porque fica uma sobrecarga. Porque além da gente ter que cuidar de um monte de coisa, a gente tem as nossas responsabilidades, a gente tem nossas preocupações, aí ainda tem que ser empático com as pessoas, tem que estar presente em cada conversa. Eu também não acho que tem que toda hora estar assim. Tem momentos e momentos. Tem momento que não é o momento de parar e ter uma conversa significativa e profunda. Tem hora que é uma coisa mais prática mesmo. E aí, você fez tal coisa, tal? Tem hora que eu não estou realmente disposto a saber como a pessoa está. Realmente, eu não estou. Eu estou preocupado com uma coisa que eu preciso dar conta do meu trabalho. Então, eu não quero saber como é que a pessoa está. E isso está ok. Eu acho que faz parte a gente ter esse discernimento. Mas eu acho importante, em alguns momentos, quando possível para cada um, dentro da rotina de cada um, a gente oferecer essa escuta para as pessoas. E também contar com a escuta dos outros, né? Que você falou. A gente conta no dedo quem ouve a gente, né? De verdade. E realmente, a gente está num mundo, numa sociedade que não tem escuta. Não tem essa cultura de uns ouvirem aos outros. É uma coisa muito da praticidade do dia a dia, da rotina. Não tem um momento para parar, se olhar no olho, né? E se conectar nesse sentido de saber como é que você está, eu dizer como é que eu estou, e a gente sentir essa conexão, né? Então, o importante é a gente saber que isso é possível,
ter esse tipo de conversa. Isso aqui foi assim, uma pequena experiência, muito superficial, mas para quem estiver disposto, assim, sentar com alguém e em alguns momentos da vida ter esse tipo de conversa, é muito valioso, isso tem muito valor. E isso também para os pacientes, né? Acho que, não sei, todo mundo aqui tem contato direto com o paciente? Essa percepção de que o ser humano ele tem necessidade de se sentir acolhido, de se sentir compreendido, isso é muito importante. Assim, para todo mundo, para todas as pessoas e principalmente para quem trabalha com cuidado ao ser humano, que é o trabalho de vocês. Porque vocês podem até ter uma ótima formação técnica e saber oferecer os cuidados que a pessoa precisa, e saber oferecer o tratamento que a pessoa precisa, e ter todas as condições técnicas para isso. Mas às vezes o que mais a pessoa precisa é a escuta. A comunicação não violenta ela é uma abordagem de comunicação que foi sistematizada por um psicólogo americano que se chama Marshall Rosenberg. Na verdade ele já faleceu faz uns 4 anos e ele, na verdade não foi uma coisa que ele criou, ele sistematizou uma série de conhecimentos que ele adquiriu em várias fontes que ele bebeu, né, de conhecimento espirituais e psicologia e ele foi terapeuta também e ele explicou o seguinte, que as palavras podem criar muros ou janelas. As palavras que nós usamos têm um poder de criar muros no sentido de afastar as pessoas, de distanciar, de desconectar uns dos outros, de causar desunião entre as pessoas. As palavras têm esse poder. E também têm o poder de criar janelas, de aproximar, de conectar, de ter um espaço em que a gente enxergue a humanidade do outro, que o outro enxergue a nossa humanidade, sabe? E o principal aspecto dessa comunicação que cria muros é o julgamento. É quando a gente tem uma atitude de julgamento em relação ao outro. De apontar o dedo para o outro, de que o outro está errado e eu estou certo. Essa é uma postura muito comum, é uma tendência nossa, né, de partir do pressuposto de que eu estou certo. O que eu penso está certo, as coisas que eu acredito estão certas, as coisas que eu dou importância são importantes e o que o outro dá importância não é tão importante assim. O que o outro pensa não está certo, está errado. As coisas que o outro entende, que o outro acredita, está errado. E o que eu acredito está certo. Então, essa é uma postura interna que faz a gente se comunicar de uma forma carregada de julgamento. Vou dar um exemplo para vocês. O paciente liga, explica a situação dele, o que ele está precisando, e eu falo, então, veja bem, eu tento resolver a situação de uma certa maneira. Aí o paciente fala assim, mocinho, ou mocinha, você não está me entendendo, você não está sabendo fazer o seu trabalho. Alguém já ouviu alguma coisa assim? Escuta, mocinha, você não tá me entendendo, você não tá fazendo o seu trabalho direito. Alguém pode responder que você é só do recadinho. Então, quando a gente ouve isso, qual a primeira reação? Ela é uma mal educada, a gente pensa isso, né? Fala, comenta com as pessoas, mas primeiro tudo começa pelo pensamento. Então, a gente começa pensando um pensamento carregado de julgamento. Então, ela é uma mal educada, ela não está reconhecendo o meu trabalho, ela não sabe se comunicar direito, porque eu estou aqui entendendo o que ela está falando, mas ela não está sabendo se expressar o que ela está precisando. Ela, tá vendo o meu dedo aqui, ó? Ela é culpada por essa dificuldade de comunicação. Eu culpo o outro
por esse conflito que está acontecendo. Porque é um conflito, isso é um conflito. Né? Ou seja, eu estou julgando que ela está errada e ela é culpada por essa situação de conflito que está acontecendo. E essa postura interna de enxergar o erro no outro me leva a me comunicar de uma forma violenta, de falar assim, não, minha senhora, você que não está me entendendo. Olha lá, a mesma coisa que ela fez comigo, eu estou fazendo com ela. Ela falou, mocinho, você não está fazendo seu trabalho direito, você não está me entendendo. Aí eu venho aquele meu orgulho, né? Como é que ela pode fazer isso de mim? Eu trabalho há tantos anos e eu estudei para isso e eu estou entendendo perfeitamente o que ela está falando. Estou pensando. Ou seja, começa a subir aquilo, começa a pegar fogo, me dá uma raiva e fala assim, não, minha senhora, você que não está me entendendo, eu estou sendo bem claro com você. Ou seja, aí começou uma comunicação truncada, não está tendo diálogo. Ela não está me ouvindo e eu não estou ouvindo ela. Não está havendo uma janela na comunicação. Está tendo um muro na comunicação. Eu não estou enxergando ela, o ser humano que ela é, o que ela está sentindo nesse momento, a necessidade dela, e ela também não está me enxergando. Que eu estou aqui, fazendo o meu trabalho, porque eu também estou dando o melhor de mim, querendo também um reconhecimento profissional, preocupado com o salário no final do mês. Ela não está preocupada com me vendo como um ser humano fazendo o meu trabalho aqui. Ela está preocupada com a necessidade dela. Ou seja, tem um muro entre nós. Né? E aí, dentro da comunicação não violenta, tem uma série de conhecimentos para como a gente pode estabelecer essa janela entre nós. Como a gente pode estabelecer essa conexão entre nós. E isso que eu estou falando não é só para vocês que trabalham atendendo pacientes. Isso é para todas as pessoas, em todos os relacionamentos. Isso se aplica à relação conjugal, isso se aplica à relação entre pais e filhos, isso se aplica para relações de trabalho entre vocês. Né? Eu imagino que deva ser uma coisa comum no dia a dia, por exemplo, uma pessoa pedir uma coisa para outra. Falar assim, você pode fazer tal coisa? Você pode ligar para fulano, resolver tal coisa, tal. Aí o outro está sobrecarregado e já fica pensando, puxa, quem ele pensa que é para ficar pedindo para mim? Ele que deveria fazer, é papel dele fazer isso. Já aconteceu isso com vocês? E comigo já aconteceu também. Ou senão assim, puxa, ele não vê que eu estou sobrecarregado, ele está me pedindo mais uma coisa. Ou seja, ele não vê, ele está sendo folgado, a culpa é dele. Né? Então, quando eu parto dessa postura interna de julgar o outro, eu estou criando um muro aqui. Então, a proposta, e não é só uma proposta para agora, né? Depois eu vou fazer um exercício com vocês, para ficar mais claro isso. Mas não é só a proposta para agora, para hoje. É um caminho de vida isso aí. É um caminho de vida. A gente aprender a julgar menos os outros e a ter mais empatia pelos outros. Esse aqui é o caminho da empatia. A gente compreender o lado do outro. E compreender a si mesmo também. É empatia com o outro e empatia consigo mesmo. A autoempatia também. Mas eu não vou entrar em todos os detalhes, porque quem tiver interesse em se desenvolver mais nisso, existem cursos de comunicação não violenta, tem pessoas muito boas por aí dando cursos. Eu sou uma das pessoas que dá curso disso, mas vocês podem pesquisar, tem outras pessoas também bem qualificadas para falar disso. Mas eu vou falar só assim um pouco disso hoje para vocês, tá? E aí, tudo se resume a isso. A gente ouvir com a intenção de compreender e falar com a intenção de ser compreendido. E eu achei interessante essa imagem que eu peguei na internet, porque são duas crianças brincando, e essa brincadeira não é o telefone sem fio, porque o telefone sem fio é aquela brincadeira que eu falo uma coisa pra ela, ela cochicha pra ela cochicha pra ela. É um telefone sem fio, e é muito legal essa brincadeira, que a gente vê como depois chega distorcido, né? É muito legal fazer essa brincadeira.
Mas essa aqui é com fio, não é telefone sem fio, porque tem um fio aqui, eu não sei como é que chama, essa brincadeira do copinho. Mas assim, para existir uma comunicação aqui entre a menina e o menino, um tem que estar com um copinho na orelha e outro tem que estar com um copinho na boca. Se os dois estiverem com um copinho na orelha, não tem comunicação. E se os dois estiverem com o copinho na boca, também não tem comunicação. Ou seja, um precisa estar falando e o outro precisa estar ouvindo. Então, essa é a essência do diálogo. Como é que o diálogo acontece? É um falando e o outro ouvindo. Então, como é que você chama? Andresa. Andresa. Tinha uma Andresa também de manhã. É, você também é Andresa? Nossa, não é um nome tão comum, né? Legal. Então temos 3 Andresas aqui. Então, digamos que eu estou falando sobre um assunto importante com a Andresa aqui. Se eu estou falando alguma coisa, de uma necessidade minha, de trabalho, estou querendo pontuar alguma coisa para ela, ou pedir ajuda, ou desabafar alguma coisa, e ela me interrompe, ela começa a falar. Então, peraí, se ela me interrompe, então ela não está ouvindo o que eu estou falando. De alguma forma, ela está com pressa para falar o que ela está pensando. Alguma ansiedade para falar o que ela está pensando. Ela não está tendo a paciência de simplesmente ouvir o que eu estou dizendo para ela. Né? Imagina se aqui ela tá falando e ele está ouvindo. Aí, de repente, ele começa a ficar ansioso porque ele quer falar alguma coisa para ela. Ele pega e começa a falar. Não adianta nada, porque ela não vai estar ouvindo, né? Então, essa é uma coisa que eu procuro praticar. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de fazer isso. E às vezes não é fácil mesmo. Às vezes dá vontade de interromper, dá vontade de falar enquanto a pessoa está falando. Mas eu acho que é uma boa prática a gente ouvir com a intenção de compreender. Tentar entender o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está passando, qual é o ponto de vista da outra pessoa, quais são as preocupações dela, sabe? A gente ouvir. E ter a calma, a tranquilidade, que depois a gente também vai ter um momento de falar e que o outro vai nos ouvir também. Eu faço isso muito com meus filhos. Às vezes eles estão falando alguma coisa, eu falo, é mesmo, filho? Fala mais um pouco. Aí ele conta mais, você se sentiu assim e tal, eu deixo ele falar. Às vezes até um conflito mesmo, que a gente está, e ele está bravo comigo, meu filho, e ele está falando alguma coisa, eu ouço. Aí ele termina de falar, eu falo assim, quer falar mais alguma coisa? Blá, 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 blá. Aí termina de falar. Eu falo, terminou de falar? Terminei. Então agora eu vou falar. Aí eu começo a falar. Aí ele me interrompe. Aí eu falo assim, não, peraí. Eu ouvi você falar até o final, agora você me ouve. Então vamos botar ordem aqui nas coisas. Né? O que eu estou fazendo com ele? Eu estou educando ele para o diálogo também, que tem um momento de falar e um momento de ouvir. Se a gente conseguir trazer isso para o ambiente profissional, por exemplo, imagina que maravilha a gente conseguir ouvir uns aos outros, que muitas vezes isso não acontece, né? Então, ouvir com a intenção de compreender é uma escuta empática. Porque por trás de uma fala, às vezes uma fala até agressiva, por exemplo, chega um gestor para uma pessoa da equipe e fala assim, você ainda não fez aquilo que eu te pedi? Uma coisa deve ser corriqueira isso, né? Acontece em todas as empresas, né? Em todas as famílias. Minha esposa fala muito isso para mim. Yuri, você ainda não fez aquilo? Você ainda não pendurou a roupa no varal? Né? Por exemplo. E aí, quando alguém chega pra gente e fala assim, você ainda não fez aquilo que eu te pedi? Às vezes dá uma reação, né? Puxa, mas ela não tá vendo que eu tô fazendo um monte de coisa? Ou não, assim, quem ela pensa que é pra falar comigo desse jeito? Então tem algumas reações que a gente tem, né? Mas se a gente parar para ouvir com a intenção de compreender, a gente vai segurar um pouco essa reação e vai tentar entender o que está por trás, o que a pessoa está precisando, o que ela está sentindo. Pode ser que ela esteja angustiada porque ela está com pressa para alguma coisa acontecer, para ter uma resposta, para ela poder tomar uma decisão, para ela poder encaminhar um documento para uma outra pessoa que está cobrando ela. Então ela está num fogo cruzado e aí ela vem e fala pra gente,
você ainda não fez aquilo que eu te pedi? Então, a gente não precisa levar para o lado pessoal, como uma ofensa, que ela está chamando a gente de preguiçoso, que está chamando a gente de desorganizado, que está chamando a gente de irresponsável, que muitas vezes é isso que a gente pensa, né? Poxa, ela está me chamando de irresponsável, ela está achando que eu sou o quê? Às vezes não é nada disso. Ela só está preocupada com o lado dela. Ela tem uma necessidade por trás. Por isso que ela vem desse jeito e fala assim, você ainda não fez aquilo que eu te pedi? É o jeito que ela está encontrando para expressar aquilo, a necessidade dela. Mas por trás tem uma necessidade, né? Então, se a gente para ouvir com a intenção de compreender, é muito mais fácil da gente não ter uma reação hostil. Nem de ficar com raiva da pessoa, porque ela está falando com a gente de um jeito meio atravessado, e nem da gente entrar num sentimento de culpa. Puxa, realmente eu sou um imbecil. Puxa, realmente eu sou um incompetente. Eu sou muito devagar mesmo, eu já deveria ter feito isso. Ou seja, tem o julgamento ao outro e tem o auto-julgamento. Eu começar a me julgar e me culpar, e isso fazer mal para minha autoestima. Nada disso é bom, tá? Nem o julgamento em relação ao outro, nem o julgamento em relação a nós mesmos. É produtivo. O que é produtivo é a empatia. É a gente entender o que está por trás da fala do outro e como é que eu estou me sentindo também. O que isso impacta para mim, sabe? Então, assim, é ouvir com a intenção de compreender e falar com a intenção de ser compreendido. Agora eu vou me colocar no lugar do gestor, que fala assim, poxa, você ainda não fez o que eu te pedi? Vou pegar esse mesmo exemplo, tá? Se eu sou o gestor e eu falo isso para a pessoa, não fica muito fácil para outra pessoa se colocar no meu lugar, empatizar comigo, compreender a minha necessidade. Porque naturalmente eu vou provocar uma resistência nela. Naturalmente ela tende a pensar isso. Poxa, lá vem ele me cobrando de novo, ele não está vendo que eu estou ocupado. Ele não vai... eu não estou ajudando a pessoa a se colocar no meu lugar. Então, se eu quero ser compreendido na minha necessidade, eu preciso aprender, e isso é um aprendizado, e o que eu vou falar hoje não é suficiente, eu vou falar um pouco só. Isso é um caminho de aprendizado. Eu quero assim, deixar um incentivo para vocês quererem aprender isso, porque quem quer busca conhecimento, né? Eu estou só dando um gostinho para vocês quererem aprender mais a respeito disso, tá? Se a gente quer ser compreendido pelos outros, a gente precisa aprender como se expressar. Como é que a gente pode se expressar com a intenção de ser compreendido? A gente precisa colocar uma intenção na nossa comunicação para a gente ser compreendido. E se a gente fala uma coisa carregada de julgamento, por exemplo, eu adoro pegar o mesmo exemplo porque isso se aplica para qualquer situação, tá? Mas voltar para esse exemplo aqui. Você ainda não fez o que eu te pedi? Quando eu falo isso para a pessoa, eu estou fazendo um julgamento. Eu estou julgando que a pessoa deveria ter feito isso. Uma pessoa sensata, responsável e organizada teria feito o que eu pedi para ela. Então, o fato dela não ter feito está errado. O certo seria ela ter feito já o que eu pedi. Então, ela está errada de não ter feito ainda. Eu não sei o que está acontecendo com ela, se ela teve outras prioridades, se ela está com dificuldade em casa, com o marido dela, com os filhos, se ela está com problema de saúde. Eu não sei nada disso, mas eu já julgo que ela está errada pelo fato dela não ter feito o que eu pedi. Esse julgamento que eu faço da pessoa dela causa um sentimento mais irritadiço, eu já fico mais irritado, eu já fico mais assim, olhando a pessoa de uma outra forma, como uma pessoa incompetente, como uma pessoa irresponsável. E por mais que eu tente disfarçar, eu não vou conseguir disfarçar. Eu vou transmitir isso.
Eu vou transpirar isso. Porque é o que eu penso dela. Então, se eu penso tudo isso dela, eu vou expressar, ela vai perceber. Eu vou tratar ela desse jeito, como se ela fosse uma irresponsável. E aí eu vou chegar para ela e vou falar assim, você ainda não fez o que eu pedi? Estou tratando ela como se ela fosse uma irresponsável. Né? Por quê? Porque tudo começou no meu pensamento, na imagem que eu alimentei a respeito dela. Eu tenho uma imagem dessa pessoa. Eu estou me relacionando com essa imagem. Eu não estou me relacionando com o ser humano, com a pessoa que ela é. Você percebe como é que acontece o julgamento? Eu já faço uma imagem da pessoa, eu tiro uma conclusão a respeito dela, de que ela é isso, de que ela é aquilo. E quando eu crio uma imagem da pessoa, eu me relaciono com essa imagem. Então isso é julgamento. É julgamento. Eu tiro conclusões a respeito dela, do caráter dela, das intenções dela. Por exemplo, o paciente fala para mim, mocinho, você não está sabendo fazer o seu trabalho. Chama alguém que tem capacidade de me atender. Ou seja, eu já acho que ela está querendo me ofender, que ela tem alguma coisa contra mim. E tudo isso é julgamento que eu estou fazendo dela. Às vezes não é nada disso, ela só está querendo atender uma necessidade dela, não tem nada contra mim, não é pessoal. Ela nem me conhece. Percebe? Então é isso. É a gente buscar esse aprendizado, desenvolver essa habilidade de como a gente pode falar para ser compreendido. É interessante a gente perceber o seguinte, que os comportamentos humanos são só a pontinha do iceberg. É só o que é visível. A gente é um barquinho que está aqui navegando, chega e se depara com uma montanha de gelo na nossa frente. É isso que a gente vê o comportamento das pessoas. Mas por baixo do comportamento existem sentimentos. Então, por trás de um paciente que fala assim, mocinho, você não está sabendo fazer seu trabalho, existem sentimentos. Pode ser que ele já falou com um, já falou com outro, já falou com outro, e aí quando vem falar comigo, eu chego fazendo a mesma pergunta que outras pessoas já fizeram. Eu estou falando isso, tá? Porque eu sei que isso... Eu já recebi uma colinha da Andrea, que ela me falou do processo que vocês estão passando de mudança, de sistema, de central de atendimento. Então, eu estou falando isso até porque eu já sei um pouco das dificuldades que vocês estão enfrentando, né? Mas que isso acontece muito, eu imagino. Aí o paciente passa por um, passa por outro, passa por outro. Aí quando chega em você, e você com a maior boa vontade, chegou no trabalho, teve uma boa noite de sono, está bem consigo mesmo, está em paz, querendo prestar um bom atendimento, aí chega o paciente, escuta aqui, mocinho, você não está sabendo fazer o seu trabalho. Percebe? E às vezes é uma patada que a gente não sabe de onde veio, a gente fica até desnorteado, né? A gente não estava preparado para isso, a gente estava em outra vibe, em outro clima, né? Fica até desnorteado. Mas vai saber, vai entender o que a pessoa está passando. Com quantas pessoas a pessoa já falou aqui da Procare, com um, com outro. Aí chega eu, todo tranquilo, e faço a mesma pergunta que outras pessoas já fizeram. A pessoa fica assim, fica pé da vida, né? Por quê? Ela está irritada, ela está angustiada, ela está com uma necessidade, ela tem um problema, ela está com alguma dificuldade, que não está conseguindo ser atendida naquela dificuldade. Então, a gente se sensibilizar que por trás de um comportamento tem sentimentos, é um ser humano com sentimentos, já é só da gente ter essa noção do ser humano, isso já ajuda bastante a gente não entrar num confronto, não entrar num conflito no mau sentido, né, de começar a bater boca com a pessoa. A gente compreender que tem sentimento por trás. E que por baixo dos sentimentos existem necessidades humanas. Então, alguma necessidade a pessoa tem, por exemplo, uma necessidade de cuidado, uma necessidade de paz, uma necessidade de compreensão, que a pessoa tem necessidade de ser compreendida. Todo ser humano tem necessidade de ser compreendido.
É uma necessidade nossa de sentir que a outra pessoa está compreendendo a gente. Então, a pessoa que está com dor, ou uma pessoa que é um cuidador de outro, por exemplo, ela também tem problemas, ela também tem as preocupações dela. Ela quer ser compreendida, né? Então, às vezes, essa necessidade de compreensão não está sendo bem atendida, aí ela fica frustrada, fica irritada, fica cansada. Então, por baixo dos sentimentos, existem necessidades humanas. E aí, até na primeira turma de manhã, uma pessoa fala assim, é interessante, porque tem um iceberg do outro lado e tem um iceberg desse lado. Porque a outra pessoa tem sentimentos, tem necessidades, e nós, do nosso lado também, nós temos sentimentos e necessidades. Então, quando a gente tem essa noção da interação humana, que é um ser humano interagindo com outro ser humano, a gente fica muito mais compreensivo e muito mais sensível às outras pessoas e a nós mesmos. Ela tem dois aspectos. Existe a empatia cognitiva e a empatia emocional. A empatia cognitiva é a gente compreender o lado do outro. É a gente compreender. A gente pensar, puxa, ela está agindo desse jeito porque ela está se sentindo assim, angustiada, porque ela está com dor, a pessoa da família dela está doente, ela não está sabendo o que fazer, ela está confusa. Então, por isso que ela está me tratando desse jeito, por exemplo. Então, eu posso desenvolver isso, essa compreensão do ser humano. É uma empatia cognitiva, é no nível mental. É a gente conseguir explicar para a gente mesmo o lado do outro, a situação do outro. E existe a empatia emocional, é a gente sentir com o outro. A gente sentir o que o outro está sentindo. Né? A minha esposa, ela fala... É engraçado, porque eu dou aula disso, né? Estou dando palestra aqui para vocês, só que lá em casa minha esposa fala assim, Yuri, empatia zero aqui, você não tem empatia nenhuma. Mas isso em alguns contextos, tá? Às vezes em alguma necessidade dela, em alguma coisa que eu não estou tendo a sensibilidade que ela gostaria, e aí não é o suficiente para ela, né? Hã? Mulher sempre tem razão. Eu não tiro a razão dela, então de alguma forma eu não estou sendo... A necessidade de compreensão não está sendo suficiente, por mais que eu me esforce, né? Então, o que acontece? Eu, particularmente, eu tenho uma certa facilidade para compreender, para explicar, tentar me colocar no lugar do outro, imaginar o que a pessoa está passando, mas isso aqui é uma coisa que eu preciso desenvolver mais. É essa sensibilidade. Isso também a gente pode desenvolver. Então, por exemplo, uma pessoa está do outro lado da linha. Quem aqui faz atendimento telefônico? Todo mundo, tá? Então, no atendimento telefônico, às vezes a pessoa do outro lado da linha, às vezes não, sempre, ela está com uma necessidade. E ela está com alguma dor, alguma preocupação, né? E a gente está aqui no nosso mundinho, olhando para a tela do computador, aí fala com um paciente, fala com outro paciente, fala com outro, fala com um colega. É uma outra situação. A gente está aqui no escritório. Tem ar-condicionado lá na sala? Não tem. Eu já ia falar, a gente está aqui no ar-condicionado, mas não é o caso, né? Então, tem, mas não funciona. Mas enfim, o que eu quero dizer é assim, a gente está no nosso mundinho aqui, né? E a pessoa está lá, na dificuldade dela, sentindo dor, preocupada porque o remédio não chegou, porque a pessoa que está atendendo ela não está atendendo do jeito que ela gostaria. E isso para ela é muito importante. Para a gente, não é tão importante assim. Isso não está afetando a nossa vida. Mas para ela, isso é muito importante. Isso está afetando a vida dela. Né? E a gente aqui no nosso mundinho não está sensível. Não está sensível à situação dela. Né? Então, desenvolver essa sensibilidade, sabe? Quando a gente está atendendo uma pessoa, sentir o que ela está sentindo, tentar se colocar no lugar dela, faz toda a diferença. Faz toda a diferença.
Isso muda o nosso jeito de conversar com a pessoa. Isso muda a atenção que a gente dá para outra pessoa. Isso muda a nossa disposição de querer ajudar, de querer resolver o problema dela. Porque às vezes parece que o que ela está pedindo não é tão importante assim para a gente. Parece uma coisa trivial, uma coisa sem importância. Mas para ela é muito importante, né? Então, é a gente ter essa sensibilidade. E isso que eu estou falando, uma coisa que eu gosto de ter um cuidado é não colocar um peso em cima de vocês. Eu falo isso para professores também, quando eu estou dando um workshop em escolas, que eu trabalho em escolas também capacitando professores a como trazer a comunicação não violenta e o diálogo para dentro da sala de aula. Essa postura de diálogo e de empatia com os alunos. E quando eu falo isso, de ter empatia, de compreender os sentimentos dos alunos, muitas vezes eu percebo que eu estou colocando um peso em cima dos professores, porque, poxa, eles já têm tanto trabalho, já têm que lidar com algumas dificuldades, ainda tem que ter empatia pelos alunos. Não tem empatia. Então, e eles ficam assim, poxa, e eu? E eu não preciso de empatia? Eu também tenho meus problemas, né? Então eu estou lembrando disso, porque... Deveria ser, né? Deveria ser, é o ideal, né? Então por isso que eu estou falando isso aqui, porque eu não quero colocar um peso em cima de vocês, que ó, vocês precisam ser mais empáticos, vocês precisam ser mais sensíveis. Porque senão vocês vão estar sentados aqui e vão pensar, poxa, mas e eu? Eu também sofro, eu também tenho minhas questões, eu também às vezes tenho minhas preocupações e ninguém me ouve aqui. Às vezes eu quero compartilhar meus problemas, não tem ninguém para me ouvir, né? Eu acho que isso acontece com vocês também. Então, eu não estou colocando isso no sentido de colocar um peso, mas é uma reflexão de que o ser humano precisa disso. E vocês também precisam disso. Essa pergunta, se é possível levar, é possível, a gente, sei lá, pode pensar numa forma de oferecer isso para as pessoas. Até porque isso não serve só para a relação da família com vocês, é para a vida das pessoas. Isso que eu estou falando se aplica para a vida da gente, né? O que a gente aprende na lida com os colegas de trabalho, com os pacientes, serve para lida com o marido, lida com os filhos, lida com os pais, né? Mas o ponto que você falou, como é que você chama? Desculpa, Carolina. Carolina. Meu chefe, Ele teve empatia. Ó, eu já poderia... Depois é que foi impedido. Eu já poderia começar a julgar, falar, Carolina não está dando importância, Carolina é uma educada, a mãe dela não dá educação para ela não está presente, mas eu não entrei em nada disso. Você está com alguma necessidade aí, lógico. Eu estou só usando como exemplo. Mas o que você falou, Carolina, da autorresponsabilização, isso é muito importante. E é muito comum nos meus cursos, eu estou dando um curso de comunicação não violenta e tal, aí está participando uma mulher, isso já aconteceu algumas vezes, a mulher fala, puxa, eu queria tanto trazer meu marido, ele está precisando tanto disso, como é que eu faço? Aí eu falo assim, começa você praticando. Isso. E não é necessariamente o que você falou, ser exemplo no sentido de ser herói, de se achar mais que os outros, não é isso. E a gente modelar um comportamento, a gente serve de modelo. Então, se vocês, atendendo um paciente, modelar esse comportamento, começa por vocês. Em vez de levar para o lado pessoal, como um insulto, como uma ofensa, e reagir, e ficar chateado, sabe? Empatiza. Fala assim, senhor Joaquim, puxa, eu estou vendo que você está bem preocupado mesmo, você está bem aborrecido com o que aconteceu, e que você gostaria muito de resolver logo essa situação. Sabe, eu estou vendo que como está isso, tô vendo como está difícil para você. Então a gente está, primeiro dá uma empatia, primeiro dá mesmo que ele esteja usando palavras ofensivas. É um jiu-jitsu. Alguém conhece jiu-jitsu aqui?
Eu não conheço jiu-jitsu, mas eu uso só para dar um exemplo. A pessoa vem com um ataque. Um ataque. Blá, 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 na nossa direção, atacando a gente. A gente, opa, esquiva, deixa aquela ofensa passar e conversa com a pessoa. Não deixa a ofensa pegar na gente. Artes marciais. Matrix. Né? Matrix, né? Matrix, né? Deixa a ofensa passar, não é com a gente aquela ofensa, é uma situação da pessoa que ela está passando. Deixa passar aquela ofensa. Não é pra gente, a gente não tem que pegar aquilo pra gente. E volta e traz a pessoa para falar do que ela realmente está precisando. Então você está precisando disso, senhor? Você está precisando de um esclarecimento? Você está precisando disso? É, porque vocês não atendem direito, porque eu estou meia hora aqui na linha e ninguém me atende direito. Desvia de novo. Aplica um Matrix, desvia de novo e volta. Ah, eu estou vendo como você está bem angustiado e precisando do atendimento rápido, precisando resolver logo a situação. Então eu estou querendo te ajudar. Como é que eu posso te ajudar? É, porque você não está me entendendo coisa nenhuma e na verdade você não quer me ajudar. Julgamento, 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 julgamento. Deixa o julgamento passar e volto para a empatia. Sim, senhor, estou vendo que tal. Então, como é que eu posso te ajudar? Será que se eu fizer isso, é disso que você está precisando? Porque às vezes a pessoa não sabe se comunicar. Às vezes a pessoa não sabe expressar o que ela está precisando. Ela está tão cansada, se sentindo desrespeitada, se sentindo sozinha, que ninguém se importa com ela, carregando aquela dor sozinha, sabe? Aquilo é tão angustiante para a pessoa que, por mais que você tenha meditado de manhã, que você tenha feito a sua prática esportiva 3 vezes na semana, você está bem de saúde, se alimentou bem, não está estressado, mas por mais que você trate bem, ela está numa situação tão difícil que a única forma que ela sabe se expressar é assim, é atacando. É o jeito que ela sabe fazer, é o jeito que ela está... são as condições que ela tem. Não vamos julgá-la por isso. Ela não teve, de repente, oportunidades que vocês estão tendo de passar por uma palestra dessa, de ter acesso a alguns conhecimentos que vocês já tiveram. Às vezes não, às vezes ela não teve isso. Então a gente pode ter uma compreensão e uma tolerância. Poxa, ela não está sabendo se expressar da melhor forma. Não vou levar para o lado pessoal, sabe? Mas a gente pode fazer a nossa parte. Pode tirar aquele diálogo de uma ofensa e de um julgamento e trazer para uma empatia. E isso pode exigir um esforço da gente. Pode não ser fácil, pode exigir um esforço. Mas isso faz parte. Isso é um aprendizado. Tem uma coisa que eu não costumo falar porque tem uma conotação religiosa e tem pessoas que têm um pouco de resistência quando fala de religião, de Jesus e tal. Tem gente que não gosta muito. Eu falo com naturalidade essas coisas, mas assim, que Jesus falou, né, para oferecer a outra face. E é bem isso. A pessoa vem com uma ofensa, a gente oferecer uma outra face amorosa. E no trabalho de vocês, isso faz parte, né? Às vezes receber uma atitude de alguém meio espinhosa e a gente oferecer a outra face. E não é fácil fazer isso. Às vezes dá vontade de mandar a pessoa ir para aquele lugar. Dá vontade, né? Às vezes dá raiva. A pessoa fala coisas que às vezes mexe com a gente. E então isso que eu estou dizendo para vocês não é assim uma cartilha, pronto, daqui para frente eu sempre vou agir dessa forma. Isso é um desenvolvimento do ser humano, das virtudes humanas, de autocontrole, de equilíbrio emocional, de empatia. Não é da noite para o dia. Isso realmente é um caminho de aprendizado, né?
reconhecer os sentimentos da outra pessoa. Primeiro, nós precisamos conhecer os nossos próprios sentimentos para depois conseguir reconhecer esses sentimentos na outra pessoa. Ou seja, se eu sou esse carinha aqui, esse pininho verde, eu preciso desenvolver uma consciência emocional, eu preciso perceber as minhas emoções, eu preciso compreender as minhas emoções, eu preciso saber dar nome para as minhas emoções, ter consciência de que o ser humano, ele é um poço, eu não sei se é um poço sem fundo, não sei se isso é uma metáfora adequada, mas assim, é um mundo de emoção. A gente tem muitas emoções. Agora, nesse momento, se alguém perguntar como é que eu tô, que foi o primeiro exercício, né? Como é que você tá? Nesse momento, eu tô cansado, eu tô animado ao mesmo tempo, eu tô um pouco apreensivo, que eu não sei se vocês estão gostando da palestra ou não, então eu fico com medo, o que será que as pessoas vão pensar de mim, né? Eu posso estar sendo julgado por alguns de vocês, ao mesmo tempo alguns de vocês podem estar gostando, e isso me deixa feliz, me deixa satisfeito. Então, eu me sinto esperançoso de que essa mensagem chegue para vocês, que isso faça diferença na vida de vocês, né? Eu estou olhando aqui porque esse aqui é um painel cheio de sentimentos, não sei se vocês perceberam. Ao mesmo tempo eu estou amoroso, né? Eu estou me conectando aqui com vocês enquanto seres humanos, enquanto pessoas na minha frente. Então assim, é um mundo emocional. E assim, tem vezes que eu sinto medo, tem vezes que eu me sinto preocupado, tem vezes que eu me sinto angustiado com alguma coisa. E aí, se eu consigo desenvolver essa capacidade de perceber as minhas emoções, de perceber, puxa, eu estou sentindo medo. Por que eu não estou tomando uma decisão? Por que eu não estou tomando uma decisão na minha vida nesse momento? Porque eu estou com medo. Eu estou com medo das consequências. Eu estou com medo de errar. Eu estou com medo do que vão pensar de mim se eu fizer uma besteira. Eu estou com medo. Eu estou com uma emoção. Eu estou sentindo isso no meu corpo. Um aperto no peito. Uma tensão aqui no pescoço. Uma paralisia no corpo. Estou percebendo isso acontecendo no meu corpo. E isso tem nome. Isso é medo. Isso tem um nome. Então eu estou dando um nome para isso que eu estou sentindo. Quando eu dou um nome para isso que eu estou sentindo, eu não estou mais tomado por aquele medo e agindo em função do medo, assim, como assim, o medo me dominando. Não, porque eu estou enxergando, estou me colocando no lugar de observador dessa emoção que está acontecendo dentro de mim. Eu estou me dando um distanciamento. Eu estou olhando o que está acontecendo. Eu estou percebendo o que está acontecendo. E aí, nesse momento que eu me distancio e dou um nome para isso, o medo está aqui e eu estou aqui. Eu não sou mais aquele medo. Eu sou observador. E aí eu consigo me dominar. Porque eu estou me distanciando. Aquilo perde força. Mesma coisa com a raiva. A pessoa fala alguma coisa pra mim, que dá aquele sentimento de raiva naquela hora. De falar alguma coisa, de reagir, de retrucar, de falar que a culpa é dela, que a culpa não é minha. Dá uma raiva às vezes, não dá? Opa, tô percebendo o que está acontecendo. Tô sentindo raiva. É isso que eu tô sentindo, é raiva. Tem nome. E aí quando eu percebo que eu tô sentindo raiva, eu consigo respirar, esperar a raiva passar e me comunicar num outro nível com a pessoa, com o paciente, com o meu chefe, com o meu colega de trabalho, com a minha esposa, com o meu filho, qualquer pessoa que esteja tendo uma atitude que está me provocando raiva. Eu posso esperar a raiva passar e ter uma conversa num outro nível, mais respeitoso. Então, assim,
Mesma coisa para reconhecer o sentimento do outro. Puxa, a pessoa está falando desse jeito porque ela ficou com raiva com aquilo que eu falei. Ou senão assim, aquilo que eu falei deixou ela muito aborrecida. Eu estou percebendo isso que está acontecendo nela. Ela não está falando isso para mim porque ela quer me magoar, porque ela quer me ofender. É porque ela ficou aborrecida com o que eu falei para ela. E como é que eu consigo perceber isso nela? Porque isso já aconteceu comigo. Então eu já conheço um pouco como é que é a emoção, esse mundo emocional, essa dinâmica das emoções dentro da gente. Então a gente consegue reconhecer no outro, porque a gente, opa, eu sei como é que é isso. Eu consigo me colocar no lugar dele. Isso que ele está sentindo, eu conheço, eu também sinto às vezes. E aí fica muito mais fácil de eu ter empatia pelo outro também. Porque eu conheço aquilo, eu também sinto às vezes aquilo. É mais fácil da gente não entrar num julgamento do tipo, ele está sendo infantil, ele não deveria sentir isso. Quem aqui tem filho? Legal. Então eu vou falar uma coisa que eu também dou curso para pais e mães, né? E tem uma coisa que chama disciplina positiva. Alguém já ouviu falar? Tem muito a ver com a comunicação não violenta, que é justamente uma abordagem de como a gente lidar com os nossos filhos, e isso para professor também, como lidar com alunos, com crianças, né, entre adultos e crianças, de uma forma que seja respeitosa com o filho e respeitosa conosco, né? Então, se a gente está numa situação com o filho, que ele está nervoso, falando de um jeito assim, meio desrespeitoso, e a gente começa a ficar nervoso, a vontade que dá é ter uma atitude punitiva, né? Mas aí pela disciplina positiva, a disciplina positiva traz uma forma muito interessante de lidar com isso. Que é assim, filho, eu tô vendo que você tá um pouco irritado, eu também tô irritado. Então não quero conversar com você nesse momento. Porque se a gente for conversar nesse momento, não vai dar bom, vai dar ruim. Vai dar ruim, como dizem, né? Então tem uma coisa que se chama dar um tempo positivo. O que é dar um tempo positivo? É a gente evitar ter um momento de educação, de querer trazer uma educação para o filho, de querer orientar, de querer trazer um limite, no momento em que a gente está nervoso, ou no momento que a criança está nervosa. Que no momento que a criança está nervosa, não é o momento mais apropriado dela receber uma orientação e assimilar aquilo como algo realmente que faça diferença para a vida dela. Se ela está num momento calmo, que ela não está com emoções intensas, né? Então a gente saber ter paciência, saber esperar o tempo mais apropriado para a gente ter uma conversa com a criança. Quando a gente está calmo e ela está calma. Porque aí a educação acontece com muito mais facilidade. E a mesma coisa numa relação de trabalho. Às vezes um colega ou um chefe fala alguma coisa pra gente, um jeito mais irritado, e a irritação é algo contagioso, né? Irritação provoca irritação. Aí a gente fica irritado também. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai entrar num bate-boca com a pessoa, né? Então se a gente percebe, opa, peraí, a pessoa está irritada, eu estou ficando irritado também. Tá? Ouve, espera, fala o mínimo possível para resolver naquele momento, que às vezes precisa falar alguma coisa para resolver aquele assunto, mínimo possível, espera um outro momento e chama a pessoa para conversar. Escuta, aquele dia que você falou aquilo para mim, eu percebi que você estava assim, você estava preocupado, você estava precisando atender uma necessidade, um projeto, de algum prazo, que você também estava sendo pressionado, e eu imagino que por isso que você também falou comigo daquele jeito. Então eu estou tentando também não ficar chateado por causa disso, porque eu vi que você estava com alguma necessidade, mas eu quero muito que você saiba como é que eu me senti naquela hora. Eu não gostei, eu fiquei também fiquei chateado com aquele jeito que você falou comigo, por causa disso, por causa daquilo. E aí a gente conversa. A gente chama a pessoa para um diálogo.
num outro momento, não naquela hora que o fogo está pegando, né? Então, a gente saber esperar o momento de cada coisa. E isso que eu estou falando pode não ser tão importante, às vezes, numa relação de trabalho. Às vezes tem uma pessoa mais grossa, mais estúpida nesse sentido, né, de grosseira, né? E a gente não dá tanta importância para estabelecer um relacionamento. Às vezes aquela relação com aquela pessoa não é tão importante para a gente. Aquilo pode ser estressante, pode, mas a gente pode ter outros ambientes em que a gente se recarrega, em que a gente recebe o acolhimento, que a gente se sente bem. Então a gente não tem tanta necessidade de ter uma harmonia com essa pessoa. Pode ser que a gente lide bem com isso, com uma pessoa mais mal educada, né? Mas pode ser que seja importante, uma pessoa com quem a gente trabalha o dia inteiro, todos os dias, um colega de trabalho, um paciente, ou o cônjuge, ou o pai da gente, ou o filho, ou seja, uma pessoa que é importante pra gente. Aí não dá pra gente ficar engolindo sapo, só engolindo sapo, empatizando, compreendendo, tolerando. Tem limite, né? Chega uma hora que a gente estoura. Porque a gente também é humano, a gente também tem as nossas necessidades de respeito, de ser acolhido, de ser compreendido, né? Então, tem formas da gente estabelecer um diálogo respeitando o outro e também impondo um respeito. Impondo, colocando limites. Ó, a partir daqui não. A partir daqui já é falta de respeito comigo. A gente pode aprender. Eu sei que tem gente que tem mais facilidade para colocar alguns limites e para se posicionar, e tem gente que tem mais dificuldade. Eu sou uma pessoa que a minha natureza é ser mais tolerante, é ser mais empático e não saber me posicionar tão bem. E aí ouvir chibatada dos outros, engolir sapo e depois ficar com aquilo e às vezes somatizar. Eu somatizo às vezes, né? Então tem pessoas que têm esse perfil. Eu tenho isso. Então para mim isso é um aprendizado também. Como me posicionar para eu me preservar também, porque eu preciso me preservar. Mas também não vou chegar chutando balde e falando de qualquer jeito com as pessoas só para me preservar. Ou seja, existem formas de eu respeitar o outro e me respeitar também, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas isso está dentro da comunicação não violenta. Quem quiser saber mais, pode me procurar, eu dou curso disso, tem outras pessoas que dão curso disso também. Só para deixar aí uma vontade de quero mais para vocês, tá? Que o julgamento, ele age como um filtro mental, que distorce a nossa visão das coisas. Ele tira a nossa clareza. Então, em vez de enxergar a outra pessoa como um ser humano, a gente começa a formar imagens a respeito dela. Julgamentos, né? Ele é um filtro mental que distorce mesmo. Então, até eu vou dar um workshop no final de junho. Quem quiser participar está convidado, vai ser em São Paulo. Que vai ser um dia inteiro falando sobre o julgamento. A gente compreendendo como é que o julgamento acontece, como é que a gente tira conclusões precipitadas a respeito das outras pessoas e como é que isso atrapalha a nossa relação com as outras pessoas. E o problema não é a gente julgar, não é a gente entrar em julgamento. Esse não é o problema, porque a gente entra mesmo, faz parte. Faz parte de uma estratégia de sobrevivência, a gente classificar as coisas, classificar as pessoas, dar rótulo, sabe? Por exemplo, pacientes em geral são assim. Atendentes de fast food em geral são assim, né? A gente tira conclusões a respeito das pessoas, e isso faz parte. Pela nossa experiência de vida, a gente vai adquirindo uma experiência de vida e a gente vai aprendendo a classificar as coisas e classificar as pessoas para a nossa sobrevivência, para a gente saber lidar com mais facilidade com as pessoas, né? Isso faz parte. Isso não é errado, não é ruim. O problema é quando a gente não tem consciência disso. Porque muitas vezes
a imagem que a gente faz das outras pessoas está equivocada. E a gente não percebe. Então, o grande aprendizado não é tanto não julgar. É a gente perceber que está julgando. E desconfiar dos nossos próprios julgamentos. É a gente ter uma desconfiança o tempo todo. Será que isso que eu estou pensando daquela pessoa está certo? Será que realmente ela teve intenção de me ofender? Será que aquele comentário que a fulana fez naquela reunião, que me deixou envergonhado, que me deixou preocupado na frente das pessoas, que me expôs na frente das pessoas, será que ela teve intenção de fazer isso? Às vezes não foi a intenção dela. Então, a gente desconfiar do nosso julgamento, suspender o nosso julgamento, a gente olhar para o nosso julgamento, ter consciência de que é um julgamento, não é o fato concreto, saber que é o julgamento e desconfiar. Será que é isso mesmo? Porque quando a gente desconfia do nosso próprio julgamento, a gente tem a oportunidade de verificar se está certo. De conversar com a pessoa, falar, escuta, aquele dia que você falou isso, tal, naquela reunião, você teve a intenção disso e daquilo? A gente dá a oportunidade para a pessoa se explicar. Em vez da gente ficar com o ranço da pessoa, que eu sei que isso acontece, é oportunidade para nós e para outra pessoa. Porque a gente corre o risco, se a gente não fizer isso, de ficar guardando um rancor, de ficar guardando um ressentimento, continuar anos, às vezes, se relacionando com outra pessoa, com aquela imagem de que ela teve aquela intenção negativa de nos prejudicar, e às vezes não foi nada daquilo. E sabe o que é pior? É que isso que eu estou falando não acontece só no ambiente de trabalho. Eu acho interessante você fazer essa pergunta, porque assim, até certo ponto, eu também não sei se o que você está chamando de sentir dó é o que eu estou imaginando. Talvez seja só a palavra que você está usando, mas eu vou explicar como é que eu entendo isso. Eu acho que você dá um desconto, tipo assim, ela falou comigo porque ela deve estar passando por uma dificuldade. Até aí eu acho muito bom, é justamente isso que eu estou falando para vocês. Isso é empatia. É a gente já imaginar, porque isso facilita a gente lidar com as pessoas. Agora, sentir dó de alguém já implica em eu subir um degrau e me considerar superior a ela. Sentir dó de alguém é uma coisa meio arrogante, de se sentir acima, né? Então, é só o uso da palavra. O que eu estou falando não se aplica só para a relação de trabalho. Se aplica para a relação de amizade também. Teve uma situação, na época faz alguns anos, tá? Eu tinha muita dificuldade de dirigir carro à noite. Eu ficava com sono. E minha esposa ficava muito estressada com isso. Minha esposa ficava muito estressada com isso. Ela ficava com medo, porque às vezes eu estava no volante, ela estava no volante, né? Eu estava no volante na estrada, e aí eu começava. Com muito sono. E ela ficava, para ela era uma coisa absurda isso aí. Sabe por que era absurdo isso para ela? Um homem, pai de família, ficar tendo dificuldade de dirigir à noite, porque o pai dela era um cara assim, ponta firme no volante. Nunca transmitiu nenhuma intranquilidade para a família, sempre lá dirigindo o carro, transmitindo segurança para a família. Aí ela chega, casa com um sujeito, que sou eu, que tem dificuldade para se manter acordado no volante. Para ela isso era uma coisa muito angustiante. Ela ficava muito brava comigo. Ficava muito brava comigo. E teve um dia que, assim, tava uma coisa acumulada. E não era só isso não, às vezes eu me perdia, errava o caminho, dava volta. Teve vezes que a gente perdeu um casamento, porque eu errei o caminho numa estrada, peguei outra estrada. Quando eu vi, assim, já tinha perdido o horário, foi muito frustrante, ela ficou muito brava comigo naquele dia. Foi um dia muito difícil. E eu estava muito magoado naquela época. Eu estava muito magoado, porque ela tinha falado coisas pesadas para mim.
E eu não tiro a razão dela, porque realmente ela ficou muito frustrada. Mas eu estava muito magoado na época. E aí a gente se encontrou depois de uns dias com alguns amigos num sítio e tal, teve um evento social, e ela comentou com uma amiga dela, essa amiga comentou com o marido, que é meu amigo, e ele veio fazer uma brincadeirinha comigo, falou, Yuri, não sei o quê, o volante, fez uma brincadeira nesse sentido. Ou seja, pegou naquele ponto que eu já estava magoado, seria um ponto era um ponto que estava gerando dificuldade na minha relação com a minha esposa, e ele fez uma brincadeirinha inocente com isso. Eu fiquei muito chateado, fiquei chateado com ele, inclusive. Por quê? Porque eu já estava magoado com aquilo já estava mexendo com a minha autoestima, já estava sendo pesado para mim, ainda vem o cara. Aí eu fiquei com aquilo. Na outra semana, ele é muito amigo meu, inclusive compadre meu. E a gente foi visitar ele na casa dele, foi passar um sábado junto com a família dele, porque os meus filhos são amigos dos filhos dele e tal. A gente foi passar um sábado junto. Aí eu chamei ele para conversar. Uma hora eu chamei ele para conversar. E eu falei, fulano, eu quero te falar uma coisa, assim. Aquele dia que você fez aquela brincadeirinha, que você falou tal coisa, eu me senti assim. Eu expus para ele como é que eu me senti. Porque já tinha acontecido durante a semana, uma situação assim. Aí a minha esposa já tinha falado tal coisa pra mim, eu já estava magoado, eu estava me sentindo muito mal, e você vem e faz aquela brincadeirinha. E eu sei que não foi sua intenção, você não imaginava como é que eu estava, você não podia imaginar, mas você falou, eu fiquei desse jeito. Então eu estou falando isso pra você porque eu prezo muito pela nossa amizade. E eu sei que não foi sua intenção. Mas eu quero que você saiba como é que aquilo me impactou. E para a gente evitar esse tipo de situação, porque eu sei que não foi sua intenção. E eu quero manter um bom sentimento em relação a você. Eu não quero ficar guardando ressentimento com você. Aí ele, puxa, Yuri, cara, me desculpa, não foi minha intenção, realmente. Nossa, se eu soubesse, eu nunca teria feito uma coisa dessa. Aí eu falei, claro, eu sei que não foi sua intenção, por isso que eu estou te falando, porque eu quero zelar pela nossa amizade. Então, depois disso, o nosso vínculo de amizade ficou mais forte. Porque a gente estabeleceu essa confiança, essa relação de sinceridade, sabe? De poder colocar as coisas a limpo, de não ficar guardando mágoa. E o que acontece muitas vezes? Às vezes, relações de amizade, pessoas amigas umas das outras, alguém fala uma coisa que mexe com o outro de alguma coisa. E aí fica guardando mágoa. E não fala, não chama o outro para conversar. E às vezes amigos se distanciam, amizades se perdem, porque as pessoas não têm a habilidade de diálogo, de conversar sobre as coisas que aconteceram. Então eu estou trazendo esse exemplo meu para vocês, porque isso pode ser desenvolvido, isso pode ser colocado em prática. E é muito legal a gente saber fazer isso. Com os nossos amigos, eu com a minha esposa, cada um com o seu cônjuge, com a sua cônjuge, com parceiro de trabalho, inclusive com paciente. E eu acredito que alguns de vocês já têm algum nível de intimidade. Vocês podem ter esse tipo de conversa. Fala, puxa, aquele dia eu vi que você estava bem aborrecido mesmo. Eu sinto muito de não ter conseguido dar a atenção que você merecia. Puxa, eu sinto muito. Eu quero quero pedir desculpa e tal. Agora eu quero também me dizer como é que eu me senti, porque você falou comigo daquele jeito e eu também estava num dia difícil. Sabe, eu acredito que tenha pacientes que tenha abertura para poder ter esse tipo de conversa. Imagina que gratificante vocês poderem ter esse tipo de conversa com o paciente e sair assim, feliz, porque você conseguiu estabelecer uma conexão com a pessoa. Então fica o convite para vocês experimentarem isso. Dialogarem, terem diálogo na vida com as pessoas. Tá, então vamos lá. O Marshall, como eu falei, a pessoa que sistematizou a comunicação não violenta, ele colocou isso aqui de uma forma muito simples e didática. Uma coisa que é bem profunda, que é o seguinte: a gente tem 4 formas de lidar com um comportamento difícil de alguém. A gente pode lidar de uma forma carregada de julgamento e pode lidar com empatia.
E o julgamento, ele pode ser para fora, no sentido assim de culpar o outro. Ele pode ser para dentro, no sentido de se culpar. E a empatia pode ser para fora, no sentido de escutar os sentimentos e as necessidades do outro. E pode ser para dentro, a gente escutar os nossos próprios sentimentos e as nossas próprias necessidades. Então a proposta da comunicação não violenta, e é isso que eu estou trazendo para vocês, é a gente sair de uma postura de julgamento, que é culpar o outro, apontar o dedo para o outro e se culpar por alguma coisa que está acontecendo, a gente sair dessa dinâmica de julgamento e começar a ter mais empatia pelo outro e por si. Eu já ia falar por sigo, né? Por sigo fica estranho. E por si mesmo, né? A autoempatia e a empatia com o outro. Isso que você falou, é importante a gente refletir. Como é que a gente faz para colocar um limite, para se preservar, mas sem desrespeitar o outro? É isso que você falou. Tem formas. Então, por exemplo, senhor Manuel, vou dizer que o cara chama Manuel. Senhor Manuel, eu estou querendo te ajudar, eu sei que você está querendo ser ajudado, ou seja, nós dois estamos querendo que você seja ajudado. Mas desse jeito que você está falando comigo, eu não estou conseguindo. Eu não tô em condição de continuar essa conversa desse jeito. Então eu vou desligar agora. Você pode se acalmar. Se você quiser, a gente fala daqui a 5 minutos. E eu acho super legítimo isso. Falar assim, olha, eu tenho que desligar porque não tenho condição de continuar a conversa desse jeito. Isso não é desrespeitoso. A gente tem mais 20 minutos para terminar. Então eu queria fazer eu disse até na primeira turma, abrir um fechamento. Eu quero abrir um fechamento agora. Abrir para o fechamento.